Só lembrando, antes da gente ler aqui, na semana passada, nós estamos pregando o livro de Atos de forma expositiva, então eu preguei sobre. Comecei capítulo 2 falando a respeito da descida do Espírito Santo, do Pentecostes e, consequentemente, do dom de línguas, e hoje eu vou fazer a segunda parte. E os irmãos, não sei se vocês se lembram, semana passada eu expliquei exatamente o que foi o Pentecostes e o que foi. Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. Então, justamente neste período ao qual as pessoas ficaram esperando, segundo a promessa de Jesus Cristo, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, então elas começaram a falar em línguas, e eu expliquei o que era aqui. E eu deixei bem claro, né? Espero que os irmãos tenham entendido, porque o texto aqui também fica fácil. As línguas ali faladas em Atos, as línguas pentecostais, não são nada mais, nada menos que idiomas. E você vê que Paulo vai citar, não somos partos, medos, elamitas, do Ponto, da Frígia, da Ásia. Como essas pessoas aí estão falando a nossa própria língua materna. Então, não é difícil de entender. Hoje eu vou continuar esse assunto só para a gente poder encerrar essa parte aí. Acompanhe comigo, por favor. Vamos ler de novo, do versículo 1 até o versículo 4, Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a terra, toda a casa onde estavam sentados. Verso 3. E apareceram as línguas como de fogo distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, se você apenas fazer uma leitura do texto de forma natural, sem ser um teólogo, você vai ver que ali diz que essas línguas que eles começaram a falar eram idiomas. Eu quero passar aqui 3 princípios, então. Um primeiro, por favor, ali, Miguel. Só o primeiro, tira assim. Obrigado. A primeira coisa que eu quero falar hoje é que não existe 2 dons de línguas. Eu vou explicar aqui para você. Por quê? Porque o que normalmente se vê é que, quando nós mostramos de forma explícita na Escritura que Atos 2 fala a respeito de idiomas, os nossos irmãos pentecostais, pelo menos em grande parte, dizem assim, mas este é o dom de Pentecostes, mas existe um outro dom, o de 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, que fala da língua dos anjos. Então, são 2 dons diferentes ali. E eu sei que pode haver diferença na interpretação, mas eu vou dar aqui o ponto de vista histórico que a Igreja Reformada acredita, então você analise, faça como os bereanos, né? Chegue em casa e analise. Primeiro, vejamos, nós não vemos em nenhum outro lugar da Escritura, nenhum, Paulo, Pedro, João, Tiago, qualquer outro apóstolo, dando a entender que existe um dom de línguas diferente do dom de línguas de Atos 2. Não existe em nenhum lugar. Porque se de fato existissem 2 dons, teria que haver, pelo menos em alguma parte da Escritura, alguém explicando. E nós não vemos. A doutrina do dom de línguas está aqui, baseada em Atos 2. Todas as outras coisas são apenas citações daquilo que nós vemos aqui em Atos. Então, nós não vemos em nenhum outro lugar. Eu quero explicar aqui para você que, de fato, tanto Atos 2 como 1 Coríntios 14, a palavra língua ali ela é a mesma, né? É glussa ou glossa, que tem basicamente 2 significados. O órgão da boca de falar ou idiomas. Não importa onde você leia na Escritura, o significado é o mesmo. Ou fala do órgão de falar, ou fala de idiomas, dialetos e variados. Veja, o que estava acontecendo aqui para você entender melhor? Em Atos capítulo 2, Deus dá o dom para aquele povo, e aquele dom específico, né, de falar idiomas sem fazer um cursinho específico, era algo que a igreja de Deus deveria usar na evangelização. Levar a mensagem do evangelho, haja visto que estava gente do mundo todo, o mundo conhecido naquela época. Então, aquilo ali era para ser usado fora da igreja, para que outras pessoas de outras nações pudessem conhecer as grandezas de Deus. Era para testemunhar. É isso que nós vemos na Escritura. O que acontece? É que em Coríntios 14, a gente já vai ler ali, o povo de Corinto, eles começam a usar o dom dentro da igreja. Aquele dom que Deus deu para usar de forma externa, para que mais pessoas pudessem conhecer o evangelho, eles começam a usar dentro. Então, quando aquele dom começa a ser usado dentro da igreja, ou seja, intramuros,
Começa a virar meio que uma guerra de ego ali para ver quem que é mais espiritual que o outro, porque esse que recebeu o dom, aquele lá não, ou esse aqui tem dois, aquele lá tem apenas um. Então é isso que nós vamos ver aqui na igreja de Corinto, virou um sinal de espiritualidade. E Paulo ele vai dizer assim para aqueles coríntios ali, para aquele pessoal da igreja, vocês são uma igreja onde não lhes falta nenhum dom. Paulo elogia-os. Mas ele disse, mas vocês são extremamente infantis. Crianças. Vocês são crianças em Cristo. Por quê? Olha o que estava acontecendo dentro da igreja. Primeiro, havia divisão. Sim, havia partidarismo. Pessoas dizendo assim, olha, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e os mais espirituais, eu não sou de ninguém, eu sou de Jesus Cristo. Tinha as panelinhas ali, para você ver que não é algo novo, né? Panelinha já existia desde lá de trás. Eles eram assim, eles tinham divisão e eles não faziam aquilo que era essencial. Aquele povo tolerava pecados absurdos, como eu expliquei aqui no curso de membros no último domingo, a ponto de um rapaz da igreja ter um caso com a própria madrasta, na igreja de Corinto. Eles toleravam prostituição, incesto, coisas sacrificadas a ídolos, idolatria, bagunça na ceia. Literalmente, ó, o meu sonho é que a nossa ceia não seja só com um pãozinho, né, e um pouquinho ali de suco. É que seja comida mesmo. Imagina, todo primeiro domingo do mês, aquela mesa farta aqui no meio assim, eu duvido que isso ia faltar. Não ia, né? Meu sonho é um dia a gente ter condição de fazer isso. E de fato era assim que acontecia na igreja primitiva. Daí o que acontecia? O pessoal ia para a igreja só para comer. É fazer isso, é pedir para acontecer de novo, né? Eu sei, mas eu queria fazer do mesmo jeito. E como lá era vinho mesmo, o pessoal ia e chapava o coco na igreja, gente. Você imagina o pessoal sair da igreja cambaleando. E esse era o povo da igreja de Corinto. Além de serem infantis, usarem mal os dons, eles perderam totalmente a finalidade. Eles achavam que todos deveriam ter aquele mesmo dom, que era falar outro idioma. E convenhamos, o que adianta em uma igreja todos terem a mesma função, o mesmo dom? Qual que é o grande objetivo nisso? Eu conheci uma igreja uma vez onde tinha 80 pessoas, das 80 pessoas tinham 60 obreiros. Eu louco? Tem mais obreiro que ovelha? Mais obreiro que ovelha? Mas veja, Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, olha o que Paulo vai dizer. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. O que Paulo está dizendo aqui, olha, ele faz a analogia de que a igreja é o corpo de Cristo. Você consegue imaginar uma figura onde, um ser humano, onde ele só tem nariz na face? Não, ele não tem orelha, não tem olho, não tem cabelo, não tem só a orelha. Ou só nariz, ou só alguma coisa. Esse Paulo está dizendo, é ridículo. Vocês quererem que todos tenham o mesmo dom, que todos façam a mesma coisa. Isso é um absurdo, absurdo. Mas você reparou que a marca em si do pentecostalismo hoje é o dom de línguas? Porque se você é um pentecostal, que você não fala em línguas, você está com um defeito de fabricação. É assim. Eu digo isso em amor, porque muitos irmãos meus de lá dizem isso. E eu vou explicar que isso aqui é um equívoco, porque o texto é claro. Qual a finalidade de uma igreja todos terem o mesmo dom? Não tem finalidade alguma, Agora, você percebeu que aqui o dom de línguas é colocado lá em último, né? Todos têm o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Por que é colocado justamente ali em último? Ora, porque aquele dom estava perdendo a função. Qual era a sua função primordial lá em Atos capítulo 2? Fazer com que as nações conhecessem as grandezas de Deus, que o povo saísse, testemunhasse das grandezas de Deus. Só que o povo ficou usando aquilo lá dentro da igreja, simplesmente por isso. Agora, pastor, mas e se for interpretado? Se for interpretado, nós teremos 2 pessoas com 2 dons para fazer a mesma coisa. A profecia, que seria um apenas daria conta de fazer, né? Apenas isso. Então, lembre-se disso, profeta não é apenas aquele que prevê o futuro. O profeta é aquele que lê a Escritura, interpreta de forma correta e a aplica de forma correta na vida do povo. Isso é ser profeta. O profeta é aquele que fala das grandezas de Deus. E é isso que acontece toda vez que a Escritura é pregada. A pessoa que está aqui à frente está sendo um profeta, sendo boca de Deus, para falar da parte do Senhor. Segundo, põe aí, por favor.
Segundo, sobre a língua dos anjos. A gente vai ter que entrar em... Eu sei que eu estou falando sobre Atos, né? Mas eu preciso entrar lá em Coríntios também para você entender. Lembra que lá em 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer assim, né? Olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Depois, capítulo 14, né? Quem fala em línguas fala não a homens, mas a Deus. Fala em mistérios e por aí vai. Qual que era o grande problema daquela igreja em si que Paulo está pontuando? Aquele povo, ele simplesmente tinha feito isso. Olha, Deus deu o dom com este objetivo. Eles, em vez de usar de acordo com aquilo que Deus ordenou, eles mudam. Eles mudam, eles começam a usar apenas entre eles ali. E Paulo vai dizer, o problema de vocês, sabe o que é? Falta amor. Vocês têm inúmeros dons, todavia falta amor. Vocês não conseguem ter paciência com o outro, vocês não conseguem amar o outro, vocês não conseguem se colocar no lugar do outro. Não adianta nada aqui, vem pessoa doente, vocês oram e é curada. Vem uma pessoa do estrangeiro, vocês falam o idioma delas, joia. Mas vocês não conseguem amar ao próximo, isso é terrível. Tanto é que em 1 Coríntios 12 fala sobre a língua dos anjos, em Coríntios 14 também, e no meio desses dois capítulos, Paulo gasta 1 Coríntios 13 inteirinho. Está falando sobre o quê? Amor. Todas essas coisas sem amor não vale nada, porque é o amor que vai validar os dons. Então, se não há amor, não adianta. E quais as alegações? É uma pergunta que você devemos fazer, é a seguinte, olha, quais alegações as pessoas que acreditam dessa forma, né, que a língua dos anjos é de fato esses idiomas que não se consegue falar de forma clara, né, sílabas desconexas, quais as alegações que eles usam para dizer que existe um outro dom? Eles vão usar 1 Coríntios 13, porque Paulo vai dizer assim, né, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que. Primeira observação importante, em nenhum outro lugar da Escritura, você ouve dizer que esse falar em línguas, como diz em Atos 2, tem a ver com a língua dos anjos. Nenhum outro lugar faz essa associação. Nenhum. O que nós vemos, de fato, aqui, é uma expressão condicional, uma hipérbole. A nossa figura de linguagem seria a hipérbole, né? Em que sentido? Ainda que eu fale a língua dos homens. É possível? Óbvio que é possível. O dom de Atos 2 era justamente para isso, falar a língua dos homens. E então depois ele vai para o exagero, que é a hipérbole. Ainda que eu fale a língua dos anjos. Ou seja, ele fala algo plausível e ele dá uma exagerada, apenas com uma figura de linguagem. Da mesma forma, quando Paulo vai dizer assim, ainda que eu possua o dom de profecia, é possível? Claro que é. E depois ele diz, e conheça todos os mistérios e toda a ciência. É possível alguém conhecer isso? Não, claro que não. A pessoa mais inteligente do mundo, gente, ela sabe isso daqui apenas, da sabedoria que existe no universo. É por isso, eu não lembro qual filósofo que disse, né? Só sei que nada sei. Eu achava que ele era burro, mas depois que eu percebi, ele que é inteligente. Porque quanto mais conhecimento e conhecimento verdadeiro você possui, você começa a perceber que seu conhecimento é extremamente raso, pífio, mínimo, extremamente mínimo. Então, isso aqui que nós vemos Paulo fazendo, ainda que eu fale a língua dos homens, é possível, né? Todavia, a dos anjos é uma hipérbole, da mesma forma em relação à profecia. E de onde que vem a base dos nossos irmãos pentecostais para dizer que a língua dos anjos, né, é esse idioma ao qual muitos falam? 1 Coríntios capítulo 14. Você pode abrir comigo lá, rapidinho, por favor? Só ir um pouco à frente. 1 Coríntios capítulo 14. Vamos sair um pouquinho de Atos, mas a gente volta. 1 Coríntios 14, versículo 1. O texto em si fica muito fácil de entender, é praticamente autoexplicativo. 1 Coríntios 14, versículo 1. Essa é a base para dizer que essas sílabas desconexas são de fato a língua dos anjos. Olha o que diz, versículo 1. É só seguir o texto. Diz assim: seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Primeiro, né? Não coloca línguas em primeiro lugar. Profecia. Isso aí você tem que buscar. Pois quem fala uma língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E o que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vós falasseis em língua, mas muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Versículo 6. Ora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por meio de revelação,
ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino. Ou seja, se eu chego e falo em um idioma que ninguém entende, qual benefício eu vou trazer? Nenhum, absolutamente nenhum. No versículo 8 ainda vai dizer assim: porque se a trombeta tocar de modo incerto, quem se preparará para a batalha? Quem aqui já foi do quartel sabe como que é. Eu lembro que principalmente corneteiro, né? O Robson aqui era corneteiro, né, Robson? Corneteiro em começo de carreira é uma desgraça. Você não sabe o que ele está falando. O som que ele está dando, se é sentido, se é descansar, se é cobrir, se é firme. Você fica perdido, fica... E aí, o que faz agora? Não entende, é assim ou não é, Robson? Você não era? Você não era? Não. É que o Robson era trompetista, era melhor, né? Mas, de fato, as guerras, lembra? Gente, você imagina como que eram as guerras antigas? Porque era necessário corneteiro. Como que alguém vai dar um comando para milhares de pessoas? Não dá. Então era por meio da corneta. E se a corneta desse o som certo, como as pessoas iriam se preparar para a batalha? É isso aqui que Paulo está falando em relação às línguas. Essa é a analogia que ele faz. E no versículo 1, como nós lemos, né? Olha, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios, dependendo da versão. Eu vou dar aqui para vocês, não a minha interpretação, a interpretação que a Igreja Reformada segue, via de regra, ao longo da história. Você viu algumas diferencinhas ali, mas via de regra é isso aqui que eu vou falar. Via de regra é isso aqui. Você pode até pensar diferente, não tem problema nenhum, mas lembre-se, a sua experiência não é base para a doutrina. Não adianta você falar, porque um dia eu estava orando no monte sozinho, e então aconteceu isso. E você usar aquela sua experiência como base doutrinária para todo mundo. Não é assim que se faz teologia. Experiências pessoais, cada um tem a sua, só que elas não servem como base teológica. O Espírito Santo, lembre-se, ele jamais vai contrariar a Escritura. Essa é uma grande base. A grande diferença que a Igreja Reformada, e a maioria, né, pelo menos a maior parte, entende, é que é o seguinte: a diferença não está no dom, mas está no uso. Por que no uso? Como eu disse, em Atos está falando de forma explícita. Idiomas. Lembre-se, aqueles discípulos, gente, eles não eram poliglota. Não eram. Eles falavam aramaico, no muito mais ou menos um grego ali. Bem básico. É igual a gente aqui, né? É o português, e o português de pinda ainda. Você já viu que tem um dialeto nosso aqui, né? Nós não, seus que não falam igual vocês, não. Certinho. Oh, Deus, eu tô louco da vida quando vocês falam assim. Mas tem os dialetos. Era mais ou menos isso aqui. Os discípulos, eles falavam aramaico, um pouco de grego. Lembre-se, ali haviam pessoas de todas as nações conhecidas. A ilustração que eu dei no culto passado, lembra? É como se fosse a Copa do Mundo aqui em 2014, onde veio gente de todo mundo. Todo mundo. Daí está você que só sabe falar o português e arrastado ainda. Então você começa a falar as grandezas de Deus no idioma daquelas pessoas. Era isso que estava acontecendo em Atos capítulo 2. Haviam pessoas de várias nações, portanto, não havia necessidade de intérprete, porque as pessoas entendiam em seu próprio idioma. Como assim? Eu sou romano, estou entendendo ele falar em latim, estou entendendo o outro aqui falar no meu idioma. Era isso que estava acontecendo. Em Corinto, todavia, o dom, como eu disse, foi usado a intramuros, né, dentro da igreja. Pastor, mas se é um dom, não tem problema de usar, tem? Não tem. Mas se é usado num lugar onde não há necessidade, é necessário que haja intérprete, Paulo diz, para que a igreja possa ser edificada. Se em Atos houvesse, por exemplo, lá um americano, seria necessário que um discípulo falasse inglês, para que aquele homem que estava ali pudesse conhecer as grandezas de Deus no idioma dele. Simplesmente isso. Agora, em Corinto, não havia necessidade. Não tinha nenhum estrangeiro. Era apenas o povo ali da igreja. Pastor, mas calma aí, olha. Se não houvesse estrangeiro, precisaria alguém orar em inglês? Não precisaria. Mas é proibido? Não. Quem disse que é proibido? Não é. Só que aqueles que não sabem não são edificados? Poderia, claro que poderia. É mais ou menos o seguinte: aqui, que eu saiba, não tem ninguém estrangeiro. Só o povão daqui. Tem necessidade, na hora que acabar o culto, o doutor Robson, termina e faz oração para a gente. O Robson vem aqui e já pega o microfone. Oh, my holy Lord, Jesus Christ, my Savior. Tem necessidade? Não tem. É proibido? Não. Só que se você não sabe o básico em inglês, você não vai entender nada. Nada. Por isso que Paulo diz: aqueles dentro da igreja que falam outro idioma, ore para si mesmo. Ore para si e pode ter certeza que Deus vai acabar entendendo. Quando alguém fala em algum outro idioma, igual você viu aquelas pregações onde fica o intérprete do lado, o pastor prega, o intérprete fala. O pastor prega, o intérprete fala. É basicamente aquilo ali.
É aquilo ali. Agora, se eu estou falando em outro idioma e ninguém aqui entende, eu estou falando para vocês mistério. Claro que é. Alemão, né? Tem uma irmã aqui da igreja que fala alemão. Ela e o filhinho dela também. E às vezes eu vejo os dois conversando, eu sempre penso que eles estão xingando um ao outro. Porque o alemão, né? O alemão você fala xingando. Eu te amo, você fala bravo em alemão. É impressionante. É sempre assim. Para mim é mistério. Mistério mesmo. Para eles não. Para eles não. Quem é edificado quando alguém ora em outro idioma? A pessoa? Deus entende? Claro que entende. Ele entende todos os idiomas. Então, é basicamente isso aqui. É bem fácil de entender. E terceiro e último para encerrar, põe, por favor. Terceiro princípio, a regulamentação do uso do dom de línguas. Porque aqui em 1 Coríntios você vai ver, por exemplo, versículo 9, acompanhe comigo. 1 Coríntios 14, 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como quem falando ao vento. Não, se vocês não falam coisas compreensíveis, não adianta. Versículo 12, ele vai dizer o grande objetivo. Assim também vós, já que estáis desejosos dos dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Procurem um dom que serve para a edificação da igreja, não aquele que edifica apenas você. No versículo 18, dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Por que Paulo disse que ele fala em língua mais do que todos vós? Porque Paulo, de fato, era poliglota. Sabia outros idiomas, fez viagens missionárias, pregava para inúmeras pessoas. Hoje, Deus pode dar esse dom de línguas aqui, de idiomas, de Atos 2? Eu acredito que pode. Eu acredito. Mas você sabia que você pode fazer um cursinho de inglês também? Sabia? Você aprende. Claro que aprende. No versículo 20 e 21, já estou encerrando, acompanhe comigo. Irmãos, não sejais como crianças no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos no entendimento. Daí no versículo 21 ele vai dizer assim: está escrito na lei, falarei a este povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Esse versículo 21 aqui, ele está basicamente falando a profecia de Isaías, que Deus falaria com o povo através de um outro povo, de uma nação estrangeira, e ali no caso estava usando os assírios, justamente para falar, para punir o seu povo. Essa é a profecia aqui de Isaías, capítulo 28. Então, no versículo 22, Paulo só vai falar o óbvio. Versículo 22. Desse modo, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Guardem essa parte. As línguas são sinais não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir num só lugar e todos falarem em línguas e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Olha o que Paulo está dizendo. As línguas são sinais, não para quem é crente, mas para quem é de fora, para eles saberem como essas pessoas que falam o aramaico estão falando as grandezas de Deus no meu idioma materno, ao qual eu consigo entender. Como? Então a pessoa que é de fora, ela ouve e, como? O que está acontecendo? Só pode ser Deus na vida desses homens aqui. Era um sinal para quem? Para os incrédulos. Mas você percebeu como que hoje é trocado? Hoje em dia, no meio pentecostal, é um sinal para os crentes. Os crentes precisam ver você falando em língua, senão não adianta. Você é um crente, mas não é um crente 100%, classe A não. Falta alguma coisinha aí para você. Versículo 27. E veja, né? Veja. Ainda que o dom de línguas fosse esse dom que os pentecostais acreditam, né? Essas sílabas desconexas, ainda que fosse isso, Paulo ele vai colocar regras. Nós acreditamos que não é, mas ainda que fosse, Paulo vai colocar regras. E você simplesmente veja as regras que Paulo põe e compare com o que você vê nas igrejas. Você vê se elas estão seguindo aquilo que Paulo instrui. Versículo 27 e 28 de 1 Coríntios 14. Verso 27.
Se alguém falar em uma língua, que falem somente 2, quanto no muito 3. Um de cada vez, e haja quem interprete. É isso aqui que você vê? Se alguém falar em outras línguas, fale 2, no muito 3, sucessivamente, e que haja intérprete. É isso que você vê nas igrejas? Ou é gritaria para todo lado? Ainda que fosse o dom verdadeiro, ainda que eles estão quebrando a regra de 1 Coríntios, a qual Paulo coloca os padrões de se falar dessa forma. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O Robson quer orar em inglês, mas não tem ninguém que traduz o que ele fala para o povo? Não tem? Fica orando só ele. Daí pode ficar na dele ali, ó. Não tem problema nenhum. Porque daí ele vai estar sendo edificado. Deus vai estar o entendendo. É isso que Paulo vem explicando aqui no versículo 27 e no versículo 28. 2, no muito 3. No versículo 33, vai dizer assim: porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é um Deus de confusão. Gente, pelo amor de Deus, entra um incrédulo ali e vê aquela gritaria aqui na igreja. Doido, cada um falando o que ninguém entende. A Escritura diz que esse homem vai entrar e vai dizer assim: gente, que loucura. Que loucura. Eu, pelo menos, antes de ser crente, eu via os crentes desse jeito e dizia: que loucura. E eu não tinha nem lido isso aqui. Mas é a conclusão lógica que se chega. E ele diz: o culto, Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. Não pode ter confusão, mas sim tudo de forma ordeira. Versículo 39, já estamos encerrando. 1 Coríntios 14, versículo 39. Portanto, irmãos, desejais intensamente o dom de profetizar, e não proibais eu falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Procure falar da maneira que o povo entende, isso é a profecia. Este deve ser o grande objetivo de todos nós. Mas tem alguém que tem o dom de outro idioma, não tem problema, que fale. Mas que haja intérprete. É isso que Paulo diz. Deixando bem claro, eu não estou aqui, irmãos, de forma nenhuma julgando experiência. Não. Mas você sabia que rodar, rodopiar, falar essas sílabas, você sabia que não é algo peculiar apenas da religião cristã pentecostal? Você sabia que religiões afro também falam assim? Você sabia que o catolicismo aqui da Canção Nova também fala assim? Falam. Quem será que está errado? Ou está todo mundo certo? Não tem como. Não tem como. Está todo mundo certo. Pastor, isso é heresia? Eu não acredito que é heresia, porque heresia é aquilo que fere de fato a salvação, né? Eu acredito que é um erro teológico. Infantil. Mas um erro teológico. Infelizmente, muitos são induzidos por conta do sistema, do ambiente. Porque é aquela pressão em cima da gente ali, pelo amor de Deus. Eu lembro, o Thiago foi aquela vez em São Paulo com a gente. Pô, a gente foi uma conferência em São Paulo, na época a gente era de igreja pentecostal, e, gente, é impressionante, vai todo mundo na hora da oração caindo. Daqui a pouco eu olhava, só eu de pé, né? Daqui a pouco eu olhava, nossa, o Thiago também. Nossa, todo mundo da minha igreja de pé. Os carnais aí, né? Tem lá de Guará, ser carnal aqui em São Paulo. Chegou uma hora que a pressão era tanta, sabe o que eu fazia? O cara vinha orar, eu já me jogava já. Eu olhava. O cara vai me entortar até eu cair. Eu falei, não, já pulo já. E eu lembro que me ensinaram a falar em línguas. Que coisa, hein? E o novo convertido, é mesmo? Tá, para me ensinar. Ensina e eu quero. Todo mundo fala, só eu que não. Daí tá lá o meu amigo me ensinando. 2007, lá no Rio Grande do Sul. Olha, eu vou falar aqui, você vai repetindo. Vou falar aqui, você vai repetindo. Daí na hora que eu parar, você continua. E você vai estar falando sozinho. Você vai ver só. Eu falei, nossa! Gente! Aí depois, com um pouquinho de maturidade espiritual, fui pensar comigo, né? Como assim? Um dom de Deus que o fulano me ensinou? Algo de errado não está certo? Não pode. Não basta apenas a gente ser honesto com o texto, apenas ser honesto, porque na maioria das vezes somos induzidos por conta do ambiente. É igual os worship de hoje, aí pode ver, né? Tudo tá os cristãos, né? Tá lá orando.
Daí você vai no culto desse, você está fazendo isso aí também. O ambiente. O ambiente induz. O psicológico induz. Oh, você não tem noção o poder que tem a mente. Já ouviu falar em gravidez psicológica? Gente, o seio da mulher cresce de verdade. Tem leite, mas não está grávida. Agora você acha que a nossa mente não pode automaticamente pegar esse idioma aí? E outra coisa, repare. Você reparou que o idioma dos anjos é bem limitado? Não tem muita variação? Via de regra é a mesma coisa? Ripa lá para trás, mistério de clovas, mistério de clovas, ripa lá para trás. Não varia muita coisa. Ou eles têm um idioma, né? Eu não estou falando aqui de forma pejorativa, de forma nenhuma, pelo amor de Deus, me perdoa, você entendeu? Não é isso. Mas é para você ver que é limitado. É limitado. Totalmente limitado, em qualquer lugar, é limitado. Como eu disse, eu não estou aqui de forma nenhuma, irmãos, para discutir a sua experiência. Não quero fazer isso. Eu estou aqui apenas para expor a Escritura, e foi isso que eu fiz no último culto, expondo sobre Pentecostes, e aqui, 1 Coríntios 14. Se você teve uma experiência particular, lembre-se, a sua experiência tem que se encaixar aqui. Se a sua experiência não encaixar aqui, não adianta. Não é base de doutrina. A doutrina está aqui, basicamente, em Atos 2. Portanto, se você veio do meio pentecostal e você diz assim, como já muitos irmãos disseram isso para mim, pastor, às vezes você fala isso, eu fico tão chateado, porque, eu tive uma experiência de verdade, eu tenho certeza que eu fui sincero. Eu não desconfio da sua sinceridade. Talvez isso tenha acontecido com você mesmo, é simplesmente falta de um entendimento cognitivo a respeito deste assunto, que é simples. Não estou dizendo que você não faz de coração, isso aí Deus sabe. Mas o texto é claro em relação ao dom de língua pentecostal. Qual é? Idiomas de outras nações. Se você acha que, mesmo assim, a sua experiência é a sua experiência, você não quer mudar, fica a seu critério, não tem problema nenhum. Mas se você, pelo menos, ficou com aquela pontinha, será que eu errei durante muito tempo? Foi o que aconteceu comigo. Puxa vida, será que até agora estava errado? E eu pensando que estava espiritual aqui, Turbo, Master, Plus, Advanced. Não acredito que eu fui enganado. Oh, Deus, é duro às vezes reconhecer, né? Mas se você, de fato, ficou com essa pulguinha atrás da orelha, ore ao Senhor, faça como os bereanos, leia de novo, estude novamente. E se você chegar à conclusão de que errou, sempre vai haver tempo para arrependimento e mudança e fazer aquilo que é certo. Que o Senhor possa, de fato, conduzir a mim e a você a toda a verdade, como diz a Escritura. Ainda que tenhamos feito algo durante toda uma vida, nós estamos aqui não para fazer algo apenas de coração, porque mais importante do que fazer algo de coração, sabe o que é? Fazer algo que Deus mandou. E isso é mais importante. Só esse último exemplo para encerrar. Lembra o caso de Uzá? Uzá está lá carregando a Arca da Aliança em cima de um carro de bois. E diz a Escritura que os bois tropeçam e a Arca da Aliança vai cair, aquele móvel vai cair. Uzá, cheio de boas intenções, ele vai e mete a mão a segurar. Lembra o que aconteceu com ele? Diz a Escritura que ele foi fulminado no mesmo instante. Mas calma aí, não tem como não dizer que Uzá não tinha uma boa intenção ao querer ajudar Deus, segurar a arca ali. Mas por que ele foi fulminado? É porque aquela não era a forma de descarregar a arca. A arca de Deus não devia ser carregada por carro de bois, mas apenas pelos levitas, no ombro, no peso. E mesmo com boas intenções, aquele homem morreu. Que Deus possa dar a mim e a você um coração mais do que cheio de boas intenções, mas um coração que olhe para a Escritura e a obedeça. Amém, meus irmãos?